Direto da redação. Já está comigo aqui virtualmente no estúdio Vio Digital o economista Ranulfo Vidigal, que assina o artigo dele no Jornal Diário da Guanabara e também no Portal Viu. E o Ranulfo Vidigal está assinando o artigo de hoje dizendo o seguinte, mostrando a desigualdade exacerbada no Brasil entre o andar de cima e o andar de baixo. O Brasil, aqui você tem bilionários convivendo sob o mesmo tecido social com pessoas que não têm renda nenhuma, com pessoas pobres e pessoas que estão passando fome. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Me conte, tudo bem? Estou vendo aí a situação delicadíssima lá no Rio das Ostras, uma cidade que recebe um contingente enorme de turistas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro e vai ter que fazer um dever de casa aí, porque o lençol freático sobe com essa chuva intensa, né? Por ser uma cidade plana na beira do mar, todo o trabalho de asfaltamento ou não asfaltamento fica completamente prejudicado. Como provavelmente não deve ter havido uma infraestrutura necessária antes, né? Porque isso é uma coisa de longo prazo, o cidadão está sofrendo muito e quem souber disso, que a situação está tão delicada assim, vai evitar o veraneio em Rio das Ostras, uma cidade de praias tão belas, mas que nesse momento está sofrendo muito em função dessas chuvas torrenciais. Os investimentos terão que voltar, o prefeito terá que colocar em prática investimentos, porque dinheiro tem, né? O professor Zé Alves de Azevedo Neto, da UENF, nas suas estatísticas, mostrou que a cidade tinha em caixa, sobrando em agosto, mais de 300 milhões de reais, portanto, tem dinheiro para essas intervenções rápidas no sentido de salvar o próximo veraneio, e salvando o próximo veraneio está salvando empregos do setor de recreação, do setor de alimentos, do setor de entretenimento, que a cidade, que é uma cidade de praias tão belas, merece e recebe muita gente. O que você acha, meu caro Roberto? O Ranulfo, você está me dizendo que o prefeito de Rio das Ostras, o levantamento do economista Alves de Azevedo mostrou que ele estava guardando 300 milhões, ele está com 300 milhões em caixa aí agora há poucos meses? É isso? São os dados oficiais. Existe um núcleo na UENF chamado NUPERJ. Este NUPERJ acompanha a execução orçamentária, ou seja, receita e despesa dos municípios petrorrentistas. E Rio das Ostras é um município petrorrentista, recebe dinheiro de royalties do petróleo. E aí ele constatou que em final de agosto tinha em caixa sobrando 350, 370 milhões de reais livres para gastar, né? Portanto, pode gastar agora, dar um grande boot na cidade para esperar o pessoal do veraneio que vai chegar e vai gastar na cidade, vai circular renda, porque nessas condições aí, muita gente vai desistir de vir à cidade, esta que é uma das mais belas cidades de nossa região. Então Marcelino Boba virou o tio Patinhas. Ele tem dinheiro, está guardando dinheiro para quê? Vai fazer o que com esse dinheiro guardado? Vai ficar montado em dinheiro, contando moedas? Bota o dinheiro na rua, Marcelino. Faz infraestrutura na cidade. Aumenta aí o número de leitos no pronto-socorro de UTIs. Há 10 anos, Ranulfo, que Rio das Ostras só tem 11 leitos de UTIs. Não ampliou. Mesmo com a Covid-19, ele não ampliou o número de leitos. Passou mal em Rio das Ostras, leva para um plano de saúde privado, um hospital privado na cidade, que recebe da prefeitura, obviamente, né, deve receber para atender os pacientes na cidade. A cidade não tem infraestrutura de saúde. Mas é um dado revelador, esses 300 milhões que estão guardados, como também a cidade de Campos estava com mais de 500 milhões, né? O prefeito tinha mais de 500 milhões em caixas, o Vladimir Garotinho, né? O Zé Alves constatou quase 600 milhões. Eu estimo em 700 milhões em caixa e para gastar em infraestrutura. Macaé também tem outro montante enorme em caixa, acho que chega a $1 bilhão de reais. Todas as prefeituras com dinheiro em caixa. Dinheiro não é problema. Então, como diria um amigo meu, tá uma festa.
Tá uma festa. Ô Ranulfo, esse dinheiro que está em caixa, é bom a gente explicar aqui às pessoas, não é propriamente um sinônimo de boa gestão. Na verdade, tem muitos orçamentos que o que acontece? A cidade, ela apresenta o seu projeto orçamentário para o ano seguinte, para o exercício fiscal seguinte. Por exemplo, o orçamento do ano que vem, as cidades fazem uma projeção do que vai arrecadar para o próximo ano, apresenta, a Câmara de Vereadores aprova e com base nessa ficção, nessa projeção de orçamento, a cidade faz projeções de investimentos. E o que está acontecendo em muitas cidades é que os prefeitos estão subestimando a arrecadação. Então o prefeito ele projeta uma arrecadação, por exemplo, de 1 milhão e arrecada 2, arrecada 3, arrecada 4. E o que ele arrecada mais aí fica com saldo em caixa. Então, na verdade, é uma pegadinha, né, Ranulfo? Alguns prefeitos, como você mostrou em primeira mão aí, estão transformando esse dinheiro em abono de Natal. É o caso de Quissamã, é o caso de São João da Barra, que também é uma cidade petrorrentista. Campos ainda não anunciou nada. Macaé também não disse. Eles jogam esse dinheiro no comércio, na forma de renda para os servidores públicos. Os servidores públicos vão gastar em suas cidades, com isso o comércio se movimenta um pouco. Mas é importante que esse dinheiro seja utilizado, principalmente no caso específico de Rio das Ostras, na sua infraestrutura, para que ela possa oferecer melhor qualidade de vida. Essa é a questão. Você há pouco falava da questão da desigualdade. Quando os investimentos são fracos, a desigualdade se acelera. Porque normalmente quem mora nos bairros mais periféricos, nos bairros mais longínquos, são os cidadãos mais vulneráveis, mais pobres. E esses é que ficam na lama, né? Tanto país desigual como o nosso, onde você tem uns bilionários que vão passar o Natal lá nos Alpes suíços, gastando 10 mil reais por dia, ao mesmo tempo você tem famílias que talvez não tenham nem dinheiro para a ceia do Natal. Essa é que é a grande desigualdade que o nosso país vive e que precisa ser combatida com veemência. E é uma luta que está acontecendo agora, e a gente está acompanhando essa luta em rede nacional de televisão, nessa questão do chamado teto de gastos. Para que ele serve, esse teto de gastos? Você que está me ouvindo, me assistindo. Fundamentalmente para garantir o dinheiro do banqueiro e tirar o dinheiro das famílias mais humildes. Porque se não houver o rompimento desse teto de gastos, as pessoas que estavam recebendo e que estão recebendo R$600 para se alimentar do Auxílio Brasil, a partir de janeiro não terão Auxílio Brasil, mas o banqueiro vai continuar recebendo a sua verbinha certinha lá da sua dívida pública. Então, essa que é a grande discussão. Esse pessoal não gosta muito quando essa discussão vem a público, porque eles queriam escamotear essa realidade. Eles gostariam de continuar recebendo o seu dinheirinho do juro certinho, escondidinho, mas agora vamos ter que discutir essa questão em bases mais realistas, no sentido de que as pessoas mais humildes, pelo menos, tenham um Natal um pouquinho melhor, né, Roberto? Tem que ter, né, Ranulfo? Existe uma inversão tão grande de valores, de informação, porque as pessoas não têm a informação detalhada do que é teto de gasto, do que é superávit primário, superávit fiscal. Toda vez que tem superávit fiscal, superávit primário, eu choro. Porque não é dinheiro que é revertido em favor do cidadão, não. É dinheiro que é revertido em favor do andar de cima, pagar juro da dívida, pagar quem tem título da dívida do governo, é quem está aplicando no mercado financeiro nessa modalidade de aplicação. Então, superávit fiscal é propaganda para o mercado, isso não é propaganda para quem está aqui no andar de baixo, não é, o Ranulfo? Perfeito. E mais, normalmente as empresas, ao final do ano, fazem os seus balanços. E aí eles têm ou lucro ou prejuízo. No Brasil, nos últimos anos, as 500 empresas mais importantes têm apresentado lucros fabulosos. Basta ver aí o caso da Petrobras. E o que tem acontecido com esses lucros fabulosos? Quanto é que volta para o investimento? O que é o investimento? É a expansão da própria empresa no sentido de gerar mais empregos. De cada $100 que são revertidos em lucro,
só 25 voltam na forma de reinversão, portanto, geração de emprego. 75% ficam no setor financeiro fazendo esse giro, o giro da dívida, eles querem receber sem trabalhar, né? Ou seja, nós estamos alimentando pessoas extremamente ociosas que ficam só ganhando e vivendo de juros. Aí, como diria um amigo meu, aí é mole para Kojak, né, meu caro Roberto? Ah, verdade. O Ranulfo tem a participação do Getúlio Augusto aqui. Bom dia, Getúlio. Ele está falando o seguinte: Campos e São Francisco de Itabapona estão abandonados. Infelizmente, a população vota muito mal. O pior é que na eleição vota na mesma turma. E que mudanças. Cristina Fonseca, bom dia. Cristina Fonseca também aqui. O Gilbert Juraí, já conversei com ele aqui. Então, muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui também pela rede social, aqui interagindo. Ranulfo Vidigal, a produção de petróleo no Brasil vai aumentar, essa é a perspectiva, vai aumentar no pré-sal. A tendência é que o pós-sal, que é aqui a bacia de Campos, que é onde traz dinheiro aqui para as prefeituras, é que a produção continue caindo, né, Ranulfo? A produção do pós-sal, que é a produção que tem em frente a Macaé, São João da Barra, Campos, Quissamã, ela já chegou no seu limite. Portanto, ela está num processo natural de decadência. E a produção do pré-sal, que é uma produção riquíssima, ela está em alta acelerada. De modo tal que uma cidade como Maricá recebe a cada mês mais dinheiro, mais recursos, ou uma cidade como Macaé, ou uma cidade como Niterói. Já as cidades daqui estão recebendo menos. Mas mesmo assim, esta produção que vai subir vai jorrar algum dinheiro adicional aqui para nossas cidades como Rio das Ostras, Macaé e outras mais. E aí o que nós queremos discutir, vamos acompanhar aqui, todo trimestre nós vamos apresentar para o seu grande público como é que estão as finanças dessas cidades, não no sentido de criticar o prefeito A, B ou C, mas só que a sociedade tenha a noção do que está acontecendo com o seu dinheiro, para onde é que está indo. E eu tenho a impressão que mesmo com essa subida do pré-sal e uma menor subida do pós-sal, o dinheiro ainda vai jorrar de forma muito expressiva em todas as cidades petrorrentistas, né? Você, há 10 dias atrás, se eu não estou enganado, mostrou que o orçamento dividido pela população de uma cidade como Macaé é de R$10 mil, enquanto o orçamento dividido pela população numa cidade como Itaperuna, que é uma cidade agrícola, é de apenas R$2 mil, mostrando que uma é 5 vezes mais rica do que a outra. Portanto, cidades que têm petróleo lastreando o seu orçamento são cidades diferenciadas e, consequentemente, deveriam oferecer padrão de vida diferenciados para os seus munícipes. Concorda, Roberto? Exatamente, Ranulfo. Exatamente. Deveria oferecer um padrão de vida muito melhor. Sociedade em Campos, em Rio das Ostras, em outras cidades aqui da região, aqui deveria ter um padrão de vida muito melhor do que tem. Você veja uma cidade como Carapebus, por exemplo, com a arrecadação estúpida, mas é uma cidade que não tem distribuição, não tem encadeamento, não tem distribuição de renda, não tem planejamento. Uma cidade que ainda vive a reboque de Macaé, vive a reboque da vizinha Quissamã, sistema de saúde de Carapebus. Então, infelizmente, são cidades mal governadas. Nós temos exemplos de cidades com boas iniciativas, mas exemplos de cidades aqui muito mal governadas, Ranulfo. Meu querido Ranulfo... Minha interpretação, como último comentário, minha interpretação é que se a sociedade não reclamar, se a sociedade não se organizar para fazer a pressão, a boa pressão, nada disso vai mudar. Porque, por exemplo, por que as cidades europeias são de melhor qualidade que as cidades brasileiras? Porque na Europa o cidadão comum pressiona para ter melhoria. Aqui no Brasil há uma, acomodação das pessoas. Então, elas não sabem fazer a pressão inteligente, no sentido de ter de volta o dinheiro que foi investido por eles mesmos, colocando na forma de impostos. Mudando essa realidade, o Brasil paulatinamente tende a mudar, e principalmente as cidades de nossa região. Roberto, muito obrigado pela sua oportunidade. Deixo aqui um enorme abraço para toda a galera
que está nos ouvindo e assistindo. Um abraço fraterno para você. Estou sempre à sua disposição, meu amigo. Obrigado, Ranulfo. Bom dia para você. Você acompanha os artigos de Ranulfo Vidigal em portalview.com.br e também diariodaguanabara.com.br ou dgrj.com.br.